Inicialmente, a paz seja com todos, aos irmãos presentes e aos ausentes, aos de perto e aos de longe. A paz seja com todos. Pois bem, hoje nós estamos aqui mais uma vez em um santo sábado, dia do Senhor, para trazer aos amados mais uma palavra de fé, de ânimo, de confiança e de esperança. A palavra de Deus é tudo isso na nossa vida e ela nos renova a cada manhã. Mas então, nessa última quarta-feira, tivemos aqui uma grande festa, a festa do Dia das Trombetas, ou o primeiro do 7º mês para nós. Daí então nós seguimos, como eu disse ainda há pouco, 10 dias numa preparação especial para que no dia 10 desse 7º mês, que vai ser na próxima sexta-feira, seja então o dia da expiação ou do perdão. E os irmãos por aí afora, alguns já estão acampados, outros já estão tirando o material para fazer as cabanas, contanto que todos eles estão em atividades, já aguardando essa tão esperada festa dos tabernáculos ou das cabanas. E nós aqui, pela graça de Deus e pela nossa vez também, estamos atentos, estamos apostos, também aguardando a chegada do dia 10 do 7º mês, próxima sexta-feira, e também do dia 21 para o dia 22, para começarmos a festa do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que seus santos anjos também nos façam companhia, esteja aqui conosco, e que nós possamos passar uma festa em plena paz, em comunhão com os irmãos, em adoração, no mesmo sentimento de fé, desejando o bem para todos. Que Deus assim nos ouça e esteja conosco. Amém. Mas deixando esse assunto aí para depois, vamos agora à lição de hoje. Vamos continuar. 2 São Pedro, capítulo 3. São Pedro, capítulo 3. Disse o apóstolo São Pedro: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O que é que nós aprendemos daqui, desse primeiro versículo? Muitas coisas. A primeira é que o apóstolo São Pedro se declara aqui, se revela, que em ambas as cartas, seja a primeira e a segunda, ele nos desperta, ou seja, chama a nossa atenção com exortação para despertarmos o nosso ânimo sincero, aquela nossa boa vontade, aquela disposição que cada um de nós deve ter para servir o Senhor em espírito e em verdade. Então Pedro fez isso, Paulo também fez isso, o Senhor Jesus também fez isso, sempre chamando a atenção para que houvesse então um despertamento nas pessoas, em nós principalmente. Mas por que em nós principalmente? Porque nós somos a geração dos últimos dias. Nós é quem estamos vivendo os últimos dias. Então todas as profecias relativas aos últimos dias falam conosco. Nós é quem estamos vivendo esses dias. Precisamos então estarmos bastante atentos
despertos para esses acontecimentos. Então Pedro fez isso em ambas as cartas, nas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Nós estamos aqui por uma ou duas ou três coisas, cada um de nós. Nós estamos aqui primeiramente por fé. Estamos aqui depois por que mais? Primeiro por fé. Nós estamos aqui também pela nossa disposição. E essa disposição, seguida de ânimo, é sincero ou sincera, a nossa sinceridade para com Deus. E eu tenho dito aqui sempre que essa virtude, sinceridade, é a primeira virtude que Deus observa na pessoa. Se você é sincero, se você não é. Ele observa logo isso. Lá quando Davi perguntou: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí Deus respondeu logo: aquele que anda em sinceridade. Então Pedro fez isso, despertar o nosso ânimo sincero para com Deus. Então o versículo 2 diz mais o seguinte: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, qual era o objetivo disso aqui? Era o seguinte, o objetivo era esse, era lembrar das palavras dos profetas e também dos apóstolos, como Pedro, Paulo e outros. Primeiramente foram ditos pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então o que eles disseram, o que eles escreveram, é verdade. Devemos sempre estar lembrando, conservar essa lembrança, porque é necessária e importante para nós nesses últimos dias. Pedro fez isso, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Todos eles trabalharam com esse objetivo, de chamar a atenção nossa, chamar a atenção de um povo, preparar um povo para o dia da vinda do Senhor. Esse capítulo aqui, capítulo 3, vai tratar justamente disso, da vinda do Senhor. Na continuação nós vamos ver, vai tratar justamente desse assunto. E a vinda do Senhor, ela vai ser surpresa para uns e alegria para outros. Uns vão estar esperando, outros não vão estar esperando e vão passar uma grande frustração na sua vida. Vão passar uma grande decepção com o dia da vinda do Senhor. Enquanto que, amém, enquanto que os que estão esperando, não vai ser novidade, vai ser grandeza, vai ser a realização de uma grande esperança acalentada há muitos e muitos e muitos anos. Mas então precisamos estar sempre lembrando dessas coisas. Versículo 3. Sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias, nós estamos vivendo agora, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E não é o que nós estamos vendo agora? Sim. Escarnecedores. Pessoas zombando, pessoas criticando, pessoas que não querem saber da verdade, pessoas que admitem as suas próprias convicções. Então nós estamos vivendo essa fase, estamos vivendo esses dias, estamos rodeados de pessoas assim. Isso também é um sinal dos últimos dias. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinadores, que ensinam não conforme a palavra. Então, meus amados, precisamos ter cuidado, porque nós já estamos muito comprometidos, nós já fomos muito longe no entendimento, na compreensão, no conhecimento da palavra. Então não podemos regredir, não podemos voltar atrás, nós temos que andar mais para frente. O profeta manda a gente andar para frente. O profeta Jeremias, capítulo 29, manda andar para frente, sempre para frente. Então precisamos ter cuidado com essas coisas. Os escarnecedores, os zombadores, os criticadores, aquelas pessoas que não querem ter compromisso e procuram, muitas vezes, de uma forma ou de outra, tirar da nossa cabeça, tirar do nosso entendimento, aquilo que para nós já é uma verdade de muito e muito tempo. Precisamos ter cuidado com isso. Versículo 4, dizendo, o que é que alguns dizem? Alguns dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque os evangélicos, os cristãos, todos eles pregam que Jesus vai voltar. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus vem buscar a igreja, Jesus vai arrebatar a igreja. Mas tem alguns que dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? E diz mais: porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Tudo acontece, está do mesmo jeito. O mundo acaba, dizem as pessoas, para quem morre. Mas não é bem assim. Então o Senhor Jesus não veio até agora, mas vai vir. Mas como não aconteceu ainda, essas pessoas zombam, essas pessoas cheias de dúvidas, perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Que até hoje não se cumpriu. Os crentes falam isso, e até agora não se cumpriu nada. Mas nós, como conhecedores da palavra, devemos manter a nossa fé segura e firme, aguardar, esperar o cumprimento. Porque lá na frente a mesma lição vai dizer: nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, também foi a mesma coisa. Eles não acreditaram, mas Deus avisou através de Noé durante 120 anos. Quando terminou os 120 anos, veio o dilúvio e levou a todos. Só escapou mesmo Noé e a sua família. Então vai acontecer, o que está escrito na palavra vai acontecer, é só esperar. Não vamos pagar para ver, vamos apenas esperar, aguardar, porque vai acontecer. Onde está a promessa da sua vinda? E quando a vinda chegar, o que será que essas pessoas vão dizer? Vão se arrepender? Já os crentes tinham razão, os evangélicos tinham razão, o Senhor Jesus voltou mesmo, veio mesmo, e eles não poderão ir, porque não se prepararam. Então essa exortação de hoje
é mais uma preparação para nós, principalmente para nós reformistas, que já temos esse conhecimento. Dizem as pessoas, porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo está do mesmo jeito, não mudou nada, mas não vai ser assim. Esse tempo aqui é a tolerância de Deus, é a bondade de Deus, é a espera de Deus. Esse tempo é justamente para a gente se converter e aguardar o cumprimento da palavra com esperança, com fé, esperando que vai acontecer, porque vai acontecer. É fato. Versículo 5. Essas pessoas dizem, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Isso aqui também é uma coisa muito interessante. Quem fez os céus? Quem fez a terra? Quem fez a água? Quem fez a separação? Terra, a porção seca, terra, e a porção com água, mares. Foi Deus. Desde quando? Desde a antiguidade, desde o princípio. Então, essas pessoas voluntariamente ignoram isto, desconhecem isto, mas nós não podemos desconhecer. Nós temos esse conhecimento já e devemos agradecer a Deus por isso, porque confiamos e cremos na sua palavra. Versículo 6. Pelas quais coisas, por essas descrenças, por essas dúvidas, pereceu o mundo de então, aquele mundo coberto com as águas do dilúvio. Aquele primeiro mundo se acabou, desapareceu. Mas Noé pregou durante 120 anos que ia acontecer. Quando chegou o tempo, se cumpriu. E para eles era mais difícil acreditar, porque nunca tinha chovido. E agora como é que ia dar uma chuva para inundar o mundo inteiro, a terra inteira? É mais difícil acreditar, né? Nunca tinha chovido, mas choveu 40 dias e 40 noites. E se cumpriu. Quem não se preparou, se perdeu. Versículo 7. Mas os céus, agora Pedro faz uma comparação muito lógica e interessante para nós. Mas os céus, esse céu que a gente contempla aí, não o céu dos céus, mas esse céu na nossa visão aqui, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo ímpios. Então, há um provérbio aí por fora, não é bíblico, mas é lógico. O provérbio aí por fora diz: o primeiro mundo se acabou com água e o segundo mundo agora vai se acabar com fogo. Então Pedro deu essa sugestão para nós. Os céus e a terra que agora existem, essa terra que nós pisamos, esse céu que nós contemplamos, existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, tudo isso vai acontecer. Por isso, nós que já temos o conhecimento da palavra, não podemos duvidar, não podemos vacilar, mas muito pelo contrário, devemos a cada dia, a cada momento, nos preparar para quando acontecer,
nós estamos preparados, aguardando, esperando o acontecimento. Versículo 8. Mas, amados, disse o apóstolo, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em outras palavras, Pedro está querendo nos ensinar o seguinte, que a forma de Deus contar o tempo não é a nossa forma. A forma como Deus conta o tempo é outra forma. E a nossa aqui é essa, um dia de 24 horas, uma noite de 12 horas, um dia de 12 horas, 24, um mês, 29 ou 30 dias, um ano com 354 ou 365 dias. Tudo isso normal aqui para nós, seres humanos. Mas para o Senhor é diferente. Quero que não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Para o Senhor. Para nós não. Para nós é 24 horas mesmo. Para nós é 1000 anos mesmo. Mas para o Senhor é como se fosse um dia. Muito interessante isso. Versículo 9. E o 9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. É o que eu acabei de dizer. Essa demora de Deus, essa tardança, essa espera, é por causa da longanimidade de Deus, porque é que não quer que nenhum se perca. Deus não tem prazer que ninguém se perca. O prazer de Deus é que todos venham arrepender-se, venham ao conhecimento da verdade, se preparem e no dia final se salvem. Vamos repetir? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Alguns acham, o Senhor está demorando, o Senhor não vai vir, o Senhor não vai se cumprir, nunca aconteceu, vai acontecer agora. Não tem por tardia. Mas o Senhor é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam. Não é o prazer dele que nenhum de nós, nenhum dos seres humanos, nenhum dos filhos de Adão venha se perder. Não é o prazer de Deus se percam. Mas o prazer de Deus qual é? É que todos venham arrepender-se, tomem consciência da verdade, pratiquem a verdade, vivam a verdade e aguardem a vinda do Senhor Jesus. Amém. Arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia, o grande dia da vinda do Senhor virá. Como eu disse ainda há pouco, para uns surpresa, para outros festa, alegria. Para aqueles que vão ser surpresa, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão não avisa, o ladrão vem sem avisar. Se o ladrão avisasse, a gente se preparava. Mas o Senhor está nos avisando, Ele vai vir. Ele não marcou, ninguém sabe exato o dia, mas sabemos que o Senhor vai vir. O que compete a nós é a nossa preparação para nos encontrarmos com o Senhor no dia que Ele vier. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. É uma comparação. No qual os céus, no dia do Senhor, no qual o dia do Senhor, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, tanto física, como mesmo esses outros elementos, ardendo se desfarão,
E a terra e as obras que nela há se queimarão. Está aí. Esse céu que nós vemos, essa terra que nós pisamos, vão passar por um processo de purificação. É por isso que a Bíblia diz no Apocalipse e também no profeta Isaías, novo céu e nova terra. Por quê? Ambos passaram por esse processo de purificação. Mas enquanto a terra é purificada aqui, onde é que vai estar a igreja? A igreja vai estar lá no céu, passando 1000 anos com o Senhor. Enquanto isso, aqui na terra, a terra estará sendo purificada, para quando a igreja voltar, encontrar uma nova terra. Não é uma terra nova, mas é uma nova terra. Não é uma terra nova, porque Deus não vai fazer outra terra. É essa mesma que Ele vai purificar para ser uma nova terra purificada. Mas o que é que vai purificar do quê? Todo mundo sabe. Do pecado. Essa terra foi contaminada, está contaminada por causa do pecado. E acabando o pecado e acabando os pecadores sendo queimados junto com essa terra, ela será purificada. E aí sim, a igreja vem e vai habitar numa terra purificada, numa nova terra, conforme a palavra. Vamos ficar por aqui, pelo 10, e vamos deixar o restante para o próximo sábado. Então, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Por isso, meus amados irmãos, vamos atender o conselho de São Pedro nessa manhã. Vamos lembrar do que está escrito, do que foi escrito pelos profetas, lembrar das advertências dos apóstolos, e vamos aguardar com paciência esses acontecimentos. Mas tudo isso dentro de uma preparação verdadeira, sincera e honesta para com o Senhor. Somente para com o Senhor? Não. Primeiramente, também, honesta para conosco mesmo. Cada um de si para si. E depois para os demais irmãos. Uma preparação honesta e sincera para esperarmos a vinda do Senhor. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até logo mais às 3 horas com o programa Semeando a Palavra. E não esqueçam, no 5º dia da semana, ao pôr do sol, começa o grande dia do jejum. Aí vamos ficar aqui 24 horas, do pôr do sol de quinta até o pôr do sol de sexta. Aí já segue o outro sábado e vamos estar aqui também nessa escola sabatina. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até lá, se Deus nos permitir. Amém. Na fé te conduza.